Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas lindas do meu coração. A gente está aqui hoje então para fazer mais um experimento. Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer e o que é um eletroímã. Um experimentinho bem bacana e vocês já devem ter visto. Então vamos para o que a gente precisa então. Bom, o experimento é bem simples. Vocês vão precisar basicamente de um prego. Tem que ser um preguinho grande até, como vocês podem comparar com o meu dedo aqui. Um preguinho até grande. Comparado com uma caneta aqui, ó. Um prego. A nossa amiga bateria TC-Best. Vocês vão precisar da bateria. Pode ser de 9 volts, pode ser uma pilha comum. E vocês vão precisar também do fio de cobre esmaltado. Beleza? Como eu falei, o experimento é simples e é basicamente isso que a gente vai precisar. Então, vamos para a montagem. Bom, então vamos lá. Sem rodeio, porque quem gosta de rodeio é peão. E a gente não é peão, porque a gente é físico. Primeiramente, vocês vão enrolar o fio em volta do prego inteiro. Parecido com o que a gente fez no experimento passado, que a gente fez uma bobina em volta de um cano de PVC, aqui a gente vai fazer uma bobina em volta do prego. Aquela mesma ideia, vocês vão ter que enrolar bem rentezinho aqui. Bom, eu tô rolando usando essa ideia de ir coxando ele com essa mão enquanto eu vou ajeitando o fio com a esquerda. Meio que tá funcionando. Bom, então aqui a gente já tá terminando aqui, ó. Como vocês podem ver, vou cortar o excesso. Não vou fazer ele muito grande, não. Bom, no final eu dei essa voltinha aqui para facilitar depois para poder conectar aqui. Bom, vocês podem ver aqui como é que ficou o resultado final. Claro que não ficou 100% o enrolamento da bobina. Essas duas perninhas para facilitar a ligação aqui. E algumas dicas legais é que vocês podem prender isso em algum lugar, em uma superfície, e fazer um botão de liga e desliga também. E é legal vocês lixarem as perninhas. É como eu estou reciclando o mesmo fio do outro experimento, então não vou precisar lixar as perninhas. Bom, agora para demonstrativo, eu vou pegar uns parafusinhos aqui, uns clips. É legal vocês terem isso para vocês poderem demonstrar em sala de aula. Se eu chegar com o prego por perto, assim, ó, vocês estão vendo que não acontece nada. Certo? Agora, quando eu energizo ele usando a bateria, como vocês podem ver, eu peguei um parafuso aqui. Caiu. Como vocês podem ver, eu peguei um clips aqui. Bom, pessoas lindas, então o que acontece na moral da história desse experimento? Bom, se vocês não viram o vídeo anterior, eu recomendo fortemente que vocês assistam, porque eu não vou explicar como funciona o campo magnético, porque lá eu estou explicando. Então vamos para os conformes. No nosso vídeo anterior, a gente tinha o anel de PVC, certo? E com todos os fios enrolados em volta desse anel de PVC. E o enrolamento em volta de um círculo, a gente dá o nome disso de bobina. O que está no meio da bobina a gente chama de núcleo da bobina. O núcleo da bobina, nesse caso, era de ar. Como vocês sabem ou vocês não sabem, independentemente se vocês sabem ou não, vou falar aqui, a gente tem os condutores e os não condutores. O ar é um não condutor ou um mau condutor elétrico. Então, para as linhas de campo passarem do filamento pelo ar, é um pouco mais, vamos dizer assim, doloroso, um pouco mais complexo, um pouco mais difícil. Ele exige mais força. Por quê? Porque ele é um mau condutor. Quando a gente pega e enrola em um prego feio, a gente está colocando um núcleo diferente aqui dentro. A gente está colocando um núcleo de ferro. Se você não sabe, o ferro, então, ele é um excelente condutor. Você deveria saber disso.
Então o que vai acontecer? Quando as linhas de campo se formarem por causa da bobina, ela vai ser muito mais forte do que com o ar. O que acontecia quando a gente colocava a bússola aqui? O ponteiro mexia, certo? Ou seja, ele movia a agulha na direção. O que acontece se a gente colocar a bússola aqui perto desse prego? A mesma coisa, a bússola vai mudar a orientação. Por quê? Porque os polos estão atraindo a ponta da bússola, estão atraindo o metal. Mesma coisa acontece quando eu aproximei esse prego daqueles parafusos e daquele clipe. Ele fez esses pregos e parafusos grudarem aqui. Esse é o mesmo princípio de quando vocês vão, por exemplo, num banco ou em qualquer outro lugar que usa porta magnética, porta elétrica, que vocês vão ver que tem uma chapa de ferro na porta. Essa chapa de ferro gruda numa base. O desenho ficou meio fake, mas essa chapa de ferro gruda em uma base e essa base é magnetizada, certo? Ela passa uma corrente elétrica e dentro dela tem uma bobina que forma um campo elétrico extremamente forte porque tem um núcleo de ferro e faz ela ficar grudada. Então a gente acabou de criar um ímã com princípios elétricos. É a mesma coisa de um ímã comum, só que utilizando a eletricidade. Boa, pessoas lindas! Então, chegamos ao fim do vídeo. Bom, o vídeo foi curto, como vocês perceberam, porque esse experimento não é muito complexo, não. É mais uma curiosidade, mais um experimentinho legal para se fazer, para se levar em sala de aula. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar aquele like, certo? Clicar no sininho aí para quem não clicou ainda, para quem tá caindo de paraquedas aí, assistir os outros vídeos também. Deixar os comentários aí, se tem alguma dúvida, se não entendeu alguma coisa não ficou tão claro. Dependendo, a gente faz até outro vídeo. E é isso. Um forte abraço para vocês, pessoas lindas. E muita física para vocês. E muita física do coração de vocês. Falou!